Bem, bom dia a todos de novo, acho que agora vai dar certo. Nós estamos continuando então o mês de fevereiro e a gente começou falando sobre o serviço como demonstração de amor, uma mensagem que está lá no YouTube também, serviço como demonstração de companheirismo. Aí tivemos uma reflexão e o primeiro workshop. E hoje a gente vai ter mais uma reflexão aqui, e o segundo workshop que vai ser um feedback de como ficou lá, o pessoal que preencheu os cupomzinhos e tudo mais, tá? Mas não encerramos esse workshop aqui, a gente continua aberto, tá? Se eu não entreguei agora, não tem mais chance, não, o ano está correndo e a gente vai se ajustando, tá bom? O tema da série Eis-me aqui. E a minha missão nessa manhã é colocar esse eis-me aqui no espaço, no momento e no tempo. Trazer esse eis-me aqui para o momento que nós estamos vivendo, não somente hoje, mas eu diria para o momento de agora. Como nós podemos usar esse eis-me aqui para esse momento em que nós estamos vivendo no ano de 2019. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre o momento em que nós estamos vivendo, como que está se comportando a nossa cultura, a nossa cidade, e tentar entender esse eis-me aqui para a nossa igreja hoje. Tem um texto que todas as vezes que alguém vai falar sobre o momento em que a sociedade está vivendo, todos eles acabam usando. É um texto que está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 32. Se você não quiser abrir, eu trouxe ele aqui. Em 1 Crônicas, capítulo 12, nós temos uma organização de uns chefes armados de Davi. Eles estão alinhando com Davi quais são os povos que estão com Davi na mudança de reino. Então o reino estava com Saul, e ali eles estão se alinhando sobre com quem Davi pode contar nessa mudança de reino. O reino está saindo de Saul e o reino está indo para Davi. Então nós temos uma transição de um momento importante na história. E hoje também nós vamos perceber que a nossa igreja, as nossas vidas estão inseridas em uma mudança muito importante que está acontecendo em toda a história, em todas as sociedades. E uma dessas tribos que estava responsável por essa mudança, de fazer a transição do reino de Saul para o reino de Davi, é essa tribo chamada Filhos de Sicar. E o texto diz assim, e dos filhos de Sicar, 200 de seus líderes, 200 de seus chefes, eles eram o quê? Eles não eram pessoas que sabiam manejar bem a espada, não eram pessoas que sabiam guerrear, que tinha a ciência da agricultura, não. Eles eram homens destros na ciência do tempo. Em outras versões diz assim, eles eram homens conhecedores do seu tempo. E eles, tendo essa ciência do que estava acontecendo no seu tempo, eles aplicavam isso ao Israel. Então diz assim, para saberem o que Israel deveria fazer. Em outras palavras, a igreja, ela tem que ser conhecedora do tempo em que ela está inserida, para ela então saber como ela deve seguir, o que ela deve fazer. A igreja tem que saber em qual momento da história ela está, para ela saber como que ela deve se posicionar. E assim também as nossas vidas. Nós temos que entender o momento. Temos que fazer uma leitura do que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa cultura, na nossa cidade.
e aplicar a essas mudanças que estão acontecendo, a esse cenário que nós encontramos, o que esse tipo de sociedade hoje precisa. Em outras palavras, a igreja ela precisa enxergar o futuro e trazer um futuro ao seu presente. Nós não podemos ter um olhar para o passado, mas nós temos que ter um olhar para o futuro e trazer o futuro o mais depressa em uma visão para o presente. Não dá para nós vivermos o futuro, mas nós podemos nos prepararmos para o futuro. A igreja tem que ser uma organização, um movimento que consegue enxergar o futuro. Entre outras palavras, a igreja tem que ser como os filhos de Sacar, pessoas conhecedoras do seu tempo, que faz uma leitura do tempo e então conduz a igreja por qual caminho ela deve seguir. A igreja precisa enxergar o futuro e trazer o futuro para o seu presente. Precisa entender o tempo das coisas. No capítulo 12 de Daniel, tem um versículo 10 que diz assim, que os ímpios, eles procedem impiamente, e nenhum dos ímpios entende o seu momento, mas os sábios, eles entendem o seu momento. Jesus Cristo mesmo, em Lucas 12, ele diz assim, olha, vocês são bons para dizer sobre os sinais do céu, vocês sabem quando vão chover, vocês são bons para entender os sinais da terra, vocês sabem qual é o momento certo de plantar, mas vocês são ignorantes quando vocês não conhecem o tempo que Deus está agindo no mundo. Nós temos que conhecer qual é o momento em que a igreja está inserida, qual é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que saber o que Deus está fazendo no mundo, para nós se juntarmos a Ele no que Ele está fazendo. Temos que saber interpretar as coisas, o tempo e o momento agora, para sabermos que tipo de igreja temos que ser. Que tipo de pessoas temos que ser? A igreja, ela está em uma mudança de tempo. Alguns chamam essa mudança de tempo de pós-modernidade. Outros chamam essa mudança de tempo de modernismo ou modernidade líquida. Não importa o nome que as pessoas colocam nessa mudança de tempo, mas nós temos que perceber que o mundo está mudando muito rápido. Para vocês terem ideia, levou-se 1.900 anos para o mundo alcançar 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas levou-se 1.900 anos para o mundo atingir. Mais 6 bilhões de pessoas, porque hoje somos 7 bilhões de pessoas no mundo, levou-se apenas 100 anos para o mundo atingir. Então, o mundo ele está mudando muito rápido. E o nosso chamado não é para sermos a igreja dos nossos pais. O nosso chamado era para sermos a igreja dos dias de hoje, nesse mundo que está em constante mudança. Quando eu falo igreja dos nossos pais, eu não estou referindo a uma igreja de fato dos nossos pais, porque muitos dos nossos pais estão na mesma igreja hoje, mas me refiro a uma igreja do passado. Quando eu falo igreja dos nossos pais, eu estou me referindo a uma igreja que está no passado. O mundo todo, principalmente os grandes centros urbanos, eles estão passando por uma mudança espantosa. O perfil das pessoas estão mudando. E o nosso chamado é para entendermos o tempo, olharmos para esse mundo em mudança e dizermos como devemos nos comportar diante desse mundo. Qual é o papel da igreja diante desse mundo? Como eu coloco o eis-me aqui para o mundo de hoje? Eu estava pensando, por exemplo, sobre fake news. Eu não sei qual era a fake news da sua época, mas na minha época, fake news era que se você pegasse o disco da Xuxa e rodasse ele ao contrário, ela cantava afinada. Brincadeira, você ouvia vozes ali.
Então, qual era a fake news da época? A fake news da minha época era que se você tivesse aquele boneco chamado Fofão e você rasgasse ele, tinha uma faca, tinha um punhal ali dentro do Fofão. O mundo está em mudança. Hoje os adolescentes não estão ligados mais nesse tipo de fake news. As fake news mudaram, são outros tipos de notícias falsas que estão correndo no mundo. Porque o mundo está passando por uma mudança muito acelerada. E nós temos que entender essa mudança. Só tem uma forma da igreja ser relevante no mundo. Se ela, como os filhos de Issacar, entender a sua sociedade. E se ajustar a ela. Porque se o mundo está mudando, isso significa que a igreja, ela também tem que mudar. E eu digo mais, a igreja tem que mudar para acompanhar o mundo. E aí talvez alguém diga, mas como assim? A minha vida inteira eu ouvi dizer que a igreja tem que ir na contramão do mundo. Sim, a igreja tem que ir na contramão do mundo, no que diz aos seus deuses, a sua cultura idólatra. Mas a forma de ser igreja, ela tem que se ajustar para ela fazer sentido para o mundo o qual ela está vivendo. Nós podemos imaginar, por exemplo, uma plantação, por exemplo, de videira. Você coloca uma treliça para a videira crescer e dar os seus frutos. A essência da videira não é a treliça, a essência da videira é os seus frutos. A treliça, ela pode ser da forma que você quiser. A treliça pode ser de uma forma que faça sombra na sua horta. A treliça pode ser de uma forma que ela acompanhe a casa do vizinho. Agora, a videira, ela é a mesma. O que eu estou querendo dizer? Quando eu digo que a igreja tem que acompanhar o mundo, ela tem que acompanhar o mundo nas suas formas, não na sua essência. A treliça muda, mas a essência permanece. O que são as essências? Por exemplo, o nosso conhecimento de pecado original. O pecado iniciou em Adão. Isso nós não vamos mudar. O pecado continua sendo original. Ele começa em Adão e nós herdamos esse pecado. Isso continua. O que tem que mudar é a nossa forma de fazer as coisas. Jesus Cristo veio ao mundo como homem. Isso continua. Nós continuamos acreditando na encarnação do Verbo. Jesus Cristo aqui no mundo esteve como Deus. De fato, isso não vai mudar nada para nós. Nós continuamos crendo nisso. Nós continuamos crendo na salvação pela graça, na justificação, na santificação e na glorificação dos corpos. Mas a forma como nós se juntamos, a forma como nós anunciamos essas verdades, elas têm que mudar, elas têm que estar em sincronia com o mundo. Os filhos de Issacar, eles eram conhecedores de seu tempo. O maior perigo para o cristianismo é ele ficar congelado em séculos passados. O maior perigo para o cristianismo é ele ficar enlatado na igreja de décadas passadas. Porque o mundo está em movimento e a igreja precisa sincronizar com as mudanças do mundo para que ela faça sentido para o mundo no qual ela está inserido naquele momento, naquela época. Nós não fomos chamados para sermos cristãos na época de Cristo. Ninguém aqui precisa vestir uma roupa de camelo como fez João Batista. Ninguém aqui precisa ir para o deserto anunciar o Evangelho. Nós fomos chamados para propagar o Evangelho nesse mundo em mudança. Por isso nós temos que viver em constante mudanças. Viver é andar de bicicleta, dizia Albert Einstein. Você precisa se manter em equilíbrio, e para você se manter em equilíbrio, você tem que se manter em movimento. A igreja não é uma instituição estacionada, ela é um corpo, um organismo vivo em movimento. Nenhum organismo vivo deixa de se movimentar, porque seria um organismo morto. A igreja é um organismo vivo que está em constante movimento. E se ela ficar parada no tempo, ela fica para trás. Porque a falta de movimento é o que? É a atrofiação.
a inércia. A igreja, então, ela tem que enxergar as mudanças do seu tempo e se ajustar a eles. Porque o tempo está mudando muito rápido. Bill Gates dizia o seguinte, ele dizia que ele criava produtos e ele mesmo tinha que tornar os seus produtos obsoletos antes que a concorrência fazia isso por eles. Por isso que nós temos o iPhone 5, 6, 7, 8, porque o mundo está em constante movimento. E aí nós temos que se ajustar a isso. Muitas pessoas eu ouço dizer que falam o seguinte, o sucesso para a igreja de hoje seria ela ser como a igreja primitiva. Não. O formato da igreja primitiva não mudaria em nada o cenário da igreja hoje. Talvez os seus valores sim. O formato só foi importante para aquele momento. O formato que se espera de nós hoje é um outro modelo. Os valores da igreja primitiva faria a diferença para a igreja de hoje, mas o seu formato jamais, porque seria a mesma coisa de ser uma estátua antiga em um mundo que está em constante movimento. O mundo está mudando de uma maneira muito rápida. Por exemplo, você está viajando com um carro e alguém lhe pergunta, onde estamos? Como vamos responder onde estamos se o carro está em movimento? Você é capaz de dizer de onde você saiu? Você é capaz de dizer qual é o seu destino final? Mas você não consegue dizer aonde você está, porque o carro está em constante movimento. E assim é a igreja. A igreja está em um mundo em movimento. Então, ela precisa se adequar a esse movimento. E uma das coisas que mudou é o formato. Em Mateus, capítulo 3, diz que João Batista, naqueles dias, apareceu pregando no deserto. João Batista, naqueles dias, ele apareceu pregando no deserto. E nos dias de hoje, se houvesse um João Batista, será que ele iria pregar no deserto? Ou será que ele ia abrir uma conta no Instagram, no Facebook, e iria anunciar o Evangelho? Naqueles dias, para o seu contexto, fez todo sentido ele ir para o deserto. Mas João Batista foi um profeta de Deus levantado para aqueles dias. E nós somos profetas de Deus hoje, levantados para os dias de hoje. Para os dias que essa sociedade está mudando constantemente. As notícias chegam muito rápido. As viagens são muito rápidas. Há algumas décadas atrás, um missionário tinha que entrar em uma embarcação e partir diante de uma imensidão de mar desconhecida para chegar a um outro povo. Hoje o maior desafio da igreja é pregar nos grandes centros urbanos, porque Deus construiu uma selva de pedras, onde estão massas e massas de pessoas. Esse é o grande desafio da igreja de hoje, é pregar no meio dessas multidões, de forma que missões transculturais não é mais quando você muda de país, é quando você faz missão no seu próprio CEP. Se falava muito em fazermos as malas e ir para uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas o que temos que fazer para alcançar os povos do momento de hoje é estarmos onde nós estamos, anunciando de Cristo nos nossos ambientes. Nos ambientes onde fomos colocados. Nas reuniões de empresas onde estamos, recebendo fornecedores, visitando clientes. É dessa maneira que a igreja vai alcançar os povos não alcançados. E se alguém tiver um chamado para ir para a Etiópia, nós vamos investir e ele vai para a Etiópia. Mas a grande maioria tem um chamado para o próprio lugar em que está vivendo. Infelizmente, muitas pessoas vivem frustradas, porque a igreja despertou um sentimento missionário no coração dos homens, mas a realização desse sentimento missionário que ela despertou estava subjugada ao fato dela ir para um outro lugar.
deixar suas famílias, deixar sua casa, deixar sua vida e ir para um outro lugar. Isso não faz mais sentido nos dias de hoje. Todos nós somos missionários onde estamos. E o missionário que saiu daqui de São Paulo e foi pregar o Evangelho na Turquia, ele não é mais importante do que nós, e a nossa missão, no nosso condomínio, na nossa casa, na nossa rua, não é mais importante do que a missão dele, porque não há honra maior em pregar o Evangelho distante ou perto, para 2.000 pessoas ou para 20 pessoas aqui. A honra de pregar o Evangelho está em fazer isso no nome de Jesus. Porque nós fazemos no nome de Jesus, há um privilégio nisso, não pelo fato de nós fazermos. O fato de nós fazermos, seja onde for, para quem for, para o presidente da república ou para os moradores de Rua da Sé, não torna isso privilegiado. Não tem privilégio nisso. O privilégio é fazer em nome dele. Então são missões de igual modo importantes. O homem hoje, ele é sem tempo. O homem das grandes cidades urbanas, ele não tem tempo de nada. Faz parte já do nosso vocabulário dizer, ando correndo, ando sem tempo. Tá bom. Se vamos entender que o homem de hoje é um homem sem tempo, que tipo de igreja um homem que não tem tempo de nada precisa? Será que é de uma igreja que tenha culto na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, para ele conseguir ir só em um culto e se sentir inferior por não ter conseguido, se sentir diminuído por não ter conseguido ir em outros cultos? Não. Com certeza não é esse o modelo de igreja que vai atender ao homem pós-moderno. O modelo que vai atender ao homem pós-moderno é uma igreja que valoriza poucos encontros, mas encontros profundos e com qualidade, porque ele não tem tempo para ficar a semana inteira dentro da igreja. Ele trabalha na Paulista e chega em São Bernardo do Campo às 8 horas da noite. Antigamente as pessoas moravam na cidade e trabalhavam perto das suas casas. Antigamente as pessoas tinham uma igreja no centro da sua cidade e a cidade tinha 15.000 habitantes. Hoje não, hoje nós enfrentamos o tráfego. Hoje nós vivemos constantemente com um olho no relógio. Mas se nós tivermos um modelo de igreja para a época em que a sociedade era uma sociedade rural, essa igreja não vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é uma igreja que enxerga os sinais do seu tempo e se ajusta ao homem. Não se ajusta os valores ao homem. Pecado vai continuar existindo. Céu e inferno, nós vamos continuar falando deles. Mas a treliça, a forma, tem que se ajustar se ela quiser fazer a diferença. Tem que mudar. Porque o mundo está em movimento e a igreja não pode ficar parada. A igreja tem que enxergar o futuro e trazer para o seu presente e fazer os ajustes com o mundo. Hoje as pessoas trabalham na internet e se divertem na internet. Aonde a igreja vai ficar? Aonde nós vamos colocar as nossas mensagens? Se as pessoas estão na internet o dia inteiro, nós também temos que ir para a internet. Antigamente, líderes de jovens, líderes de adolescentes ficavam preocupados porque muitos adolescentes tinham vergonha de andar com a Bíblia na mão e ir para a igreja. Hoje eles carregam a Bíblia no celular. E a vergonha deles é outra, é eles compartilhar um versículo bíblico na rede social. Porque muitos não têm coragem de fazer isso. Mas é na internet também um local em que se dá a nossa missão. Você pode pensar que não faz diferença nenhuma, mas às vezes o simples ato de você compartilhar um versículo, de você compartilhar uma mensagem bíblica, compartilhar uma ideia com princípios cristãos, pode fazer a diferença para a sua rede de amigos que está de olho em você. Porque hoje nós temos na internet aquelas pessoas que são influenciadoras digitais, elas só estão lá, elas não aparecem na televisão, e elas estão influenciando as pessoas para a marca que as contratam. E nós também temos que, de alguma forma, saber estar lá na internet, sem ser contaminado por ela, para fazermos as pessoas ver que Cristo é o Senhor.
Nós temos que mudar a nossa forma de enxergar. Nós temos que nos contextualizar. E o problema não é contextualizar ou não contextualizar. Todas as igrejas são contextualizadas. A pergunta é, em qual época elas estão contextualizadas? Todas as igrejas são contextualizadas. Essa semana mesmo eu estava conversando com o Ricardo, meu sogro, e ele falou de uma igreja enorme, com uma estrutura enorme, no centro da cidade, em uma região com um enorme potencial, e ela está lá com toda aquela sua estrutura, abrindo apenas de quinta e domingo para encontros religiosos. E durante a semana que ela poderia abrir as portas para atender a sociedade, a cidade, ela está com as portas fechadas e tem toda aquela estrutura caríssima de se manter. Uma estrutura caríssima de se manter numa época de disrupção, que é o quê? Uma ruptura dos modelos de negócios. Os negócios estão cada vez se tornando mais compartilhado, colaborativo. Então você tem um carro, mas ele não é seu, ele é de todo mundo que compartilha dele. Você tem uma casa, mas ela não é sua, ela está no Airbnb e ela compartilha com todo mundo. Que é o que nós fazemos aqui nesse espaço, por exemplo. Esse espaço aqui não é nosso. Uma vez um adolescente viu os meninos ali atrás fazendo a conta do dinheiro e ele perguntou: vocês estão juntando para comprar um terreno? Nós não estamos pensando em terreno, nós estamos pensando em usar o dinheiro hoje para as necessidades missionais hoje. E esse espaço aqui ele é partilhado. Pode ser que ele fique pequeno e a gente não consiga ir para um espaço partilhado com outras igrejas, com escolas, com outras coisas. A gente acaba indo para um lugar que inclua um aluguel do dia 1 ao dia 30. Isso vai deixar, por exemplo, eu e o Rodrigo triste, porque a nossa visão não é construir impérios, não é construir igreja, a nossa visão é ter um espaço para partilhar Jesus. E se esse espaço puder ser partilhado, melhor ainda, porque o mundo está se tornando partilhado. Se você tem uma furadeira, você vai lá na internet em um aplicativo e dispõe ela para outras pessoas, para que alguém que tem uma escada de 3 metros também compartilhe aquela escada com você. Esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Os negócios estão se tornando colaborativos, os negócios estão se tornando partilhados. As pessoas de hoje, elas têm uma enorme dificuldade de prestar atenção. Uma enorme dificuldade de prestar atenção. Por causa do WhatsApp, por causa de tantas coisas. E eu me incluo nisso, e eu sei que você, muito provavelmente também. Tem um pastor que já morreu de Santo André, Edson Queiroz. Ele parou a pregação dele no domingo. No momento em que ele estava pregando, ele parou a pregação, levou o microfone até um rapaz, e falou assim, com toda a sinceridade do mundo: não minta. Enquanto eu estava pregando, no que você estava pensando? E o rapaz foi sincero, ele falou assim: pastor, eu estava olhando essas lâmpadas lá no teto da igreja, eu fiquei pensando, se queimar, que trabalho dá para trocar? Então, eu estou falando aqui, a nossa mente está voando. As pessoas têm uma enorme dificuldade de estar aonde elas estão. Já parou para pensar nisso? Você tem dificuldade de estar aonde você está? Por conta das mídias sociais, por conta de toda hora chega um aviso, toda hora chega uma atualização em algum lugar que a gente acompanha. Qual é o desafio da igreja? Termos cultos aqui de 3 horas. Se as pessoas ganharam uma característica de que não conseguem prestar atenção, nós vamos pregar aqui 1 hora, igual eu já estou quase fazendo. Nós temos que se ajustar às mudanças de tempo. Os filhos de Sacar, eles estavam de olho nos acontecimentos e estavam dizendo, de acordo com os acontecimentos, Israel deve agir dessa maneira. Quais são as perguntas que as nossas pregações têm respondido? Muitas igrejas, seminários inteiros estão respondendo perguntas do século XVIII, quando o liberalismo teológico desafiava a ortodoxia evangélica. Por exemplo, dizia que Jesus Cristo não fez milagres, tudo não passava de um efeito da natureza e o milagre se acontecia. Essas eram as questões do século XVIII. Algumas igrejas estão batendo na teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade foi na década de 70, na década de 80. A questão é,
Quais respostas nós estamos dando para as perguntas que estão sendo feitas hoje? Eu me lembro uma vez que eu estava com a Carol fazendo um evangelismo ali perto do Policea, convidando algumas pessoas para conhecer a igreja que ficava ali. E eu fui na direção de uma mulher que estava lavando a rua. E ela viu que eu era evangélico. E quando eu dei bom dia para ela, ela disse o seguinte: olha, se você quiser me falar de Deus, primeiro você me responda, porque lá dentro de casa eu tenho um filho tetraplégico. Começou assim a nossa conversa. Agora nós estamos preocupados em provar que Jesus era Deus. A Bíblia não pressupõe que Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo, ao todo tempo, Ele é Deus nas Escrituras. Nós precisamos ter as respostas para as perguntas de hoje. Ter as respostas para as perguntas de hoje. A Cíntia está mexendo aqui na internet. Pesquisa um cara aí, Cíntia, para eu poder terminar. É um japonês chamado Hiro Onoda. Coloca H-I-R-O-O e dá um espaço, Onoda. Não sei se vocês já ouviram falar desse cara. Pode clicar na Wikipedia mesmo. Esse cara virou um filme. Esse cara virou lendário. A Segunda Guerra Mundial já tinha acabado. E ele continuou guerreando ela por mais 30 anos. Um cara com o relógio do seu tempo, com o percebimento do seu tempo totalmente atrasado. Mais de 28 anos depois que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado, que ele foi perceber que a guerra tinha acabado, ele estava todo o tempo lutando pelo povo dele, japonês, pelo Japão, querendo combater o exército dos Estados Unidos, mas a guerra já tinha acabado há quase 30 anos. A igreja corre um sério risco de ficar desatualizada, congelada, enlatada nas necessidades de décadas passadas. É necessário se ajustar para guerrearmos as guerras do presente. Amém? Feche os seus olhos e vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, nós te agradecemos por tudo. Perdoa os nossos pecados. Que possamos, Senhor, como os filhos de Sacar, sermos conhecedores do nosso tempo, para termos uma resposta condizente com o nosso tempo, para termos um evangelho com potencial para o nosso tempo. Renova as nossas mentes, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.